Está começando agora o BTcast. Teologia é o nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 322. Eu sou o Rodrigo Bibo, estamos ao vivo aqui no BTD em Montemor. E a gente precisa navegar com os dois remos. E eu sou o Cacau Marques e a resposta bíblica à solidão não é a mera companhia, mas a comunhão. Uau! Eu sou Igor Miguel e sinto meu coração estranhamente abrasado. Meu coração estranhamente abrasado. Meu nome é Ângelo Basso e eu acredito que a doutrina é o caminho para a devoção. Uau, gente, estamos aqui. Muito bom. A gente está aqui no BTD gravando ao vivo. E o tema do BTD em 2019 aqui em Montemor foi doutrina e devoção. A gente teve palestrando aqui o Basso. Basso, você fala em um minuto a sua palestra aqui. Só o pessoal que não esteve presente perdeu, né? Perdeu um dos melhores BTD de 2019, hein, Melhor Cacau? que eu já fui. Melhor que já foi, Cacau? Verdade, não? Olha aí. Eu não falo isso em todo lugar, eu tô falando só que... Não, o Cacau é honesto mesmo. O Cacau é honesto. Tá muito bom mesmo, gente. Muito bom mesmo. Em um minuto, o que você falou aqui pra nós? Pra quem não veio, né? Perdeu. Baseado em João 5, do 39 ao 40, eu falei que a doutrina é o caminho para a devoção, quando Jesus fala aos fariseus que eles examinavam a Escritura porque julgavam ter nela a vida, mas não queriam ir até ele para ter a vida. Então eu falei sobre essa questão de que nós devemos usar a palavra da doutrina para ir até Jesus, ter um encontro de vida, ao invés de ter a Escritura como um fim em si mesma, mas ter ela como um meio para o encontro com Deus. Uau! Muito bom. Igor Miguel, resumindo aí a sua palavra aqui no BTD 2019. Nós falamos um pouco sobre a vocação do ser humano ser imagem de Deus, que a gente foi feito com maravilhamento, para o deleite, e que a gente foi privado por causa da queda dessa fonte de beleza e prazer, que é o próprio Deus, e que em Cristo Deus se apresenta de novo belamente para nós, e podemos de novo encontrar satisfação, plenitude em quem Deus é, em Jesus Cristo. Nós refletimos aquilo que contemplamos. Exatamente. Coisa boa. O Cacau não falou dessa vez no BTD. Mas você quer que eu resuma do Israel? Por favor. Olha aí, o cara prestou atenção. As minhas anotações ficaram na cadeira ali. Olha aí, o cara nem precisa. Não precisa, né? Com base em Apocalipse 10, o Israel falou sobre como a Bíblia é um protótipo da reconciliação. Muito bom. E como na hermenêutica nós nos encontramos com Jesus Cristo na interpretação bíblica. E a fé... A fé que transforma a Bíblia em mais que um texto. Olha, muito bom. Eu peguei uma frase de efeito tua também, que eu não vou te deixar sem. Pera que eu anotei. Eu anotei. Calma aí que tá no meu stories. A frase do Basso. A Bíblia e o estudo são um meio, não um fim. Preste atenção. Olha aí. Coisa boa, né, gente? Legal, muito bom. Gente, e eu falei sobre a devoção como vencimento, vencimento, né? Como forma de vencer o pecado, enfim, por aí vai. Pera. Eu tava tão empolgado nesse BTD em Montemor que eu nem fiz a chamadinha pros recados paroquiais. Mas sim, meus amigos, nós temos recados paroquiais neste BTcast. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: você vai perceber que este BTcast, ele tá especial, ele tá ungido, ele tá assim impactante, meu irmão. Que conteúdo maravilhoso você vai ouvir agora neste BTcast. E olha só, ficou tão bacana esse papo, a gente saiu tão edificado nessa gravação que fizemos lá em Montemor, naquele BTD, que nós pensamos o seguinte: cara, vamos pegar as palestras deste BTD e a gravação deste BTcast, vamos transcrever e, claro, modificar um pouco o texto, acrescentar algumas coisas e lançar como um e-book gratuito para os nossos ouvintes. Aê! É isso mesmo, galera. Vamos lançar junto com este BTcast um e-book inteiramente gratuito para você baixar, tanto em PDF como também as versões MOB ou Mobile ou EPUB, para você colocar aí nos seus leitores digitais como Kobo e principalmente Kindle. Então vai ter essas três versões aí para você baixar este e-book Doutrina e Devoção, onde você vai encontrar a minha fala, a fala de Israel Mazakorati, Igor Miguel, Ângelo Basso e a transcrição deste BTcast. Ou seja, esse BTcast que você tá ouvindo aqui, cara, eu gostei também. Poxa, eu quero ler esse e-book aí pra fixar alguns conceitos. O Cacau falou tanta coisa bacana nesse episódio que eu quero ler isso aí. Então, gente, vem
vem e baixe este e-book, tá bom? Uma parceria do Bibotalk com a Escola Convergência. O link para você baixar este lindo e-book está aqui na descrição deste podcast. Lembrando que o e-book tem conteúdo exclusivo, ok? Você que não esteve no BTD vai poder ler as palestras que foram proferidas lá, certo? E você que esteve vai poder ler e vai perceber que a gente acrescentou algumas coisas e tal. E tem também este BTcast transcrito, tá bom? Pode baixar gratuitamente este e-book Doutrina e Devoção lá no site da Escola Convergência. O link está aqui na descrição deste BTcast. E quero avisar também vocês que os nossos parceiros renovaram com o Bibotalk para mais um ano. Já teve o BTcast ABC2 que lançamos na semana passada, falando sobre Big Bang, Terra plana, evolucionismo. Meu irmão, falamos tanta coisa legal sobre se precisamos da ciência mesmo para explicar a Deus ou só a fé é suficiente, como se dá a fé em Deus, eu preciso da razão, como é que é? Cara, tivemos um papo muito legal no último BTcast ABC2 que saiu na semana passada e junto com este BTcast voltou o BTcast Vida Nova. Meu irmão, eu e o Igor Miguel falando sobre a aguardada obra Aguardando o Rei. Você que ouve o BTcast Plus sempre está ali ouvindo o Igor falando sobre o livro Await the Kingdom. Fica claro, né? O Igor falando e pronunciando fica muito mais bonito. A Vida Nova traduziu então Await the Kingdom e tá aí, Aguardando o Rei já está disponível. E você quer entender um pouquinho a obra? Ouça o BTcast Vida Nova que está saindo nessa semana, saiu hoje inclusive, já está no seu feed aí, Spotify, Deezer e apps de podcast para você poder conferir. Galera, ouça os nossos podcasts parceiros, ok? Porque o conteúdo está de primeira. Eu tô ligado, eu já ouvi gente dizendo, não, eu só ouço o BTcast. Meu irmão, ouve os outros, você vai ficar de cara com a qualidade, vai conhecer um monte de gente que você não conhece e que tem muito a nos ensinar, inclusive o BTcast Vida Nova, Teologia da Pregação, que não é com um cara famoso, que é o Tiagão, gente boa. Meu irmão, surpreendeu o número de downloads, fiquei bem feliz mesmo aí com esse número de downloads do episódio. Então galera, vai lá, conheça os BTcasts ABC2, conheça os BTcasts Vida Nova e deixa eu te dar uma dica matadora pra você que ouve podcast aí pelo site. Tudo bem? Você que tá ouvindo pelo site? Ei, você que está ouvindo aí no YouTube, tudo bem com vocês? Gente, sabia que você pode ouvir no Spotify ou no Deezer? É só procurar BTcast. Procura BTcast, ouve aí, você consegue fazer o download, consegue ouvir offline. Mas Bibo, não uso o Deezer, não uso o Spotify. Tem alguma solução parecida com isso? Claro, meu amigo, você pode instalar, vai lá na Play Store ou na Apple Store. Bem, se você tem Apple, né, meu amigo, você ouve no próprio aplicativo da Apple, afinal eles que inventaram o podcast, ok? Você pode ouvir aí, baixar, ouvir offline também. E você que tem Android, vai lá na Play Store, procure Podcast Addict ou procure Castbox, ok? E lá você instala, vê no Google como usar o app, é muito fácil. Lá em Subscribe, quando você for procurar, ou no Searching, quer dizer, na lupinha, você procura por BTcast. Bibo, por que não procurar Bibotalk? Porque se você procurar Bibotalk, vai ter todos os podcasts da casa. Se você só quer o BTcast, consequentemente vai ter mais BTcasts aí no seu aparelho, tá? Você só digita BTcast e aí você dá o subscribe lá, você pode baixar e ouvir offline. Beleza, gente? Vamos então para este podcast que está super edificante. Sério, foi emocionante gravar esse episódio, mano. Bem, se você terminou de ouvir e falou, o Bibo tava muito empolgado, talvez tenha sido o momento lá, meu irmão. A presença de Deus tava forte lá em Montemor. Gente, olha só, doutrina e devoção, a gente combinou de trazer aqui neste BTcast ao vivo, até para trazer um conteúdo um pouco diferente para quem está presente aqui no evento, falar de doutrina e devoção e trazer o conceito de comunidade. Cacau, como a ideia partiu, né, um pouco da conversa que a gente teve no background, né, Cacau e Baso, queria que você começasse a falar dentro desse tema, doutrina e devoção, trazendo o papel da comunidade para a gente começar a nossa conversa aqui. É muita coisa pra gente falar sobre isso, porque tanto doutrina como devoção passam necessariamente na fé cristã pela comunidade, né? Nós não temos uma doutrina que é nossa. Em Atos se fala que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, e é uma tradição transmitida de um para outro. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios aquele problema de comunhão que eles tinham lá, de divisão, ele usa da ceia para falar sobre unidade, e ele diz, o que eu vos entreguei foi o que eu também recebi, né? Então existe uma
unidade doutrinária, que é um dos aspectos da nossa unidade. Mas existe também uma unidade de adoração e de devoção. Nós nos reunimos em adoração e é necessário que nós façamos isso. Nossa espiritualidade, ela tem esses dois aspectos, tem esses dois ambientes. Nós somos ensinados por Jesus Cristo no Sermão do Monte a ter uma espiritualidade individual. Entra no seu quarto e fala em secreto, pois o Pai que vem em secreto te recompensará. É importante esse aspecto individual da devoção, mas é importante também um aspecto comunitário. O aspecto individual, ele garante que a nossa devoção é genuína. O aspecto comunitário garante que a nossa devoção é fiel. Uau! Se nós temos uma devoção apenas pessoal, como fazem aqueles desigrejados às vezes, né? Só uma devoção pessoal. Não, eu tô aqui, eu ligo aqui um sermão do Igor lá em Belo Horizonte, eu ouço. A gente sabe que é do Ed, mas vamos falar que é do Igor. Pode ser também. E aí as pessoas fazem isso, o que vai acontecer? Com o tempo, você, nessa devoção solitária, você não vai saber diferenciar o Deus real do Deus que você criou. Porque você não está junto da disciplina comunitária, você não está junto dos irmãos que vão dizer, amigo, você está interpretando a Bíblia sozinho, você está saindo fora, você não vai ter correção na doutrina. Se você só tem devoção comunitária e não tem a devoção particular, você não vai conseguir diferenciar o olhar do Deus real e o olhar do irmão. O olhar do irmão vai se tornar seu Deus, como era o caso dos fariseus, como era o caso dos hipócritas. Então, se você quer ter uma adoração genuína, você precisa da devoção particular. Se você quer ter uma adoração fiel, você precisa da devoção comunitária. Então você precisa de tudo isso. Esse foi mais um BTcast. Caralho, falar o que depois, meu irmão? Meu Deus, Cacau, é maravilhoso isso. Você Cacau. falou ontem que eu ia substituir o Israel, eu tô estudando desde ontem. Não, maravilhoso, Cacau. E é interessante que quando Jesus faz, né, essa orientação para usar um termo, já que a gente tá na igreja do Baso, o lugar secreto, né? Boa, Olha aí, boa. nós, né? Tem o lugar secreto, né, que Jesus orienta, né, o fecha a porta da despensa lá, que é o lugar onde tinha, segundo eu li, é o lugar que tinha a chave na casa do judeu, que era a despensa. Então não é bem quarto, né, mas é a despensa. Não sei se procede aqui, os nossos amigos comentaristas Eu não midrásticos. faço a mínima ideia. Não faz a mínima ideia. Ótimo, é isso aí. Não, eu já li. Não, para. Não, eu já li num comentário O que não Igor é bem Miguel, quarto. que faz Midrash, deve saber. Não, o Igor Miguel, que já teve várias vezes, né, lá no Israel e tal. Rica! Eu sou rica! Isso sempre rola, é o bullying clássico. Ai. Mas enfim, né, essa orientação de Jesus, né, que a gente precisa ter um lugar secreto. E quando Jesus vai falar sobre oração, o Pai é nosso. Então isso é muito. E a oração é uma parada que tem o aspecto individual, o lugar secreto, tranca a porta do seu quarto, ora ao seu pai, tal. Mas quando vai ensinar a oração para os seus discípulos, o Pai é nosso. Então não tem como a gente descasar, né? Não tem como a gente desassociar uma relação privada com Deus com a comunitária. A gente tem como desconectar essas duas dimensões. Porque o outro, acho que também um desvio que tem dessa espiritualidade em comunidade é a espiritualidade circense, que é um termo que a gente usa bastante nos BTQs, que é a espiritualidade do fariseu, que é a espiritualidade dele. Performática, né? É performática, ela é pública, mas ao mesmo tempo individualizada, né? Porque ele fala de si para si mesmo. Sim. Né? Acho que conforme a parábola lá do fariseu e publicano. Exatamente. Sobre essa relação da doutrina da devoção e da comunidade, uma questão que eu penso é que quando a gente pensa em doutrina e devoção, possivelmente o que a gente tem na mente é: eu preciso equilibrar entre doutrina e devoção. E a questão é que quando a gente pensa em equilíbrio, uma das piores coisas que existe, pelo menos na minha opinião, é você tentar ter o equilíbrio individual. Eu penso que o meu equilíbrio está na comunidade. Então, enquanto eu tento me equilibrar, eu posso ter um exercício muito difícil que em alguns casos eu nunca vou conseguir. Mas uma vez que eu tenho a comunidade me equilibra. Então é possível que na comunidade, na experiência comunitária, nós temos pessoas que são mais voltadas à doutrina, outras pessoas que são mais voltadas à devoção. Mas quando existe um diálogo entre essas pessoas, então você consegue harmonizar a experiência. A realidade da doutrina e da devoção não foram pensadas para ser simplesmente uma coisa individual, porque a doutrina é dos apóstolos, o Pai
é nosso. E deixa eu colocar aqui um pensamento, não está na Bíblia, então... Mas né? podia estar. Podia estar, né? Assim diz eu. Dizeu parece nome de profeta, inclusive. O profeta Dizeu. Profeta Dizeu. Ok. Já era. Cadê a camiseta, profeta Dizeu? Bom, acho que isso pode ser de consenso nosso, que o conceito indivíduo, ele é um conceito depois da Bíblia. O pensar indivíduo, eu acredito que o que a Bíblia coloca é pessoa. E pessoa e indivíduo não são necessariamente a mesma coisa. Porque quando a gente fala a palavra indivíduo, ela evoca todo um conceito de universo particular. Atomização social. Exatamente. Tipicamente iluminista essa postura, né? Agora, a pessoa, Tipicamente quando iluminista. você fala pessoa, você pensa em persona, Isso. que é o personagem. E um personagem, ele só tem sentido porque Dentro de um- ele faz parte de uma história. Isso, de um dentro drama de um social, enredo. né? Exatamente. Tem conexão. Então, a espiritualidade, ela nunca é individual, ainda que seja pessoal. Ou seja, eu como pessoa experimento minha espiritualidade sozinho, mas ela é sozinha, mas não individual, porque ela é sozinha para que eu tenha elementos de identidade que compõem o todo. Então, é nesse sentido que eu penso que eu só tenho espiritualidade sozinho em prol de formar uma espiritualidade comunitária. Eu quero levantar uma provocação histórica agora. Uou. Né, a gente lembra aí lembrei agora de Jacob Spener, lembrei do movimento pietista. Tá no lugar certo. Tá no lugar certo? Século XVII, Jacob Spener, um luterano, está reagindo a um certo formalismo doutrinário. Ortodoxia luterana, né? Chamada. É verdade? É, sim, exato. Aquilo que Francis Schaeffer mais tarde chamaria de ortodoxia morta, que era um zelo racionalista pela doutrina. E aí Jacob Spener está reagindo a esse racionalismo árido, típico desse período, e a gente tem uma reação foi importante. Ela foi importante, a gente não pode desprezar o pietismo, né? Mas eu acho que o pietismo, esse pietismo inclusive é o pietismo dos moráveis, depois vai se tornar o pietismo de Wesley, né? E de Whitefield, é bom, importante lembrar, porque temos um calvinista pietista aí, né? Uhum. Então a gente tem que reconhecer que há um movimento, de fato, colocando o pêndulo da reforma agora em direção à devoção pessoal. Entretanto, nós sabemos também os desdobramentos desse pietismo na sua forma mais radical, que é uma tentativa justamente de atomizar a experiência de devoção, atomizar no sentido de cada indivíduo é um átomo que se relaciona com Deus e não uma comunidade, né? E as pessoas então tornam a experiência cristã uma experiência privada. Quer saber uma frase que resume isso? Uma frase que resume isso? O culto é individual, né? Não, tem outra. Uau. Quando a gente está na adoração e o ministro de louvor fala assim, fecha os seus olhos, esquecem quem está do seu lado. Boa, é boa. Essa eu ouvi também. Como assim esquece quem está do seu lado? A adoração é comunitária. Eu estou adorando como corpo e com meus irmãos, não tem como esquecer quem está do meu lado. Que é uma característica do worship, inclusive, né? Tipo, você não ouve a comunidade cantar. Ele falou essa palavra. Eu gosto do worship, eu choro um monte ouvindo Não, essas mas músicas é aí, que o termo é extremamente pejorativo. Eu ouço o worship como estilo musical, é mano. de navio de gente guerra. que não worship. que tá de fora olhando. Eu odeio esse termo. Então tá, eu uso ele Mas do jeito que continua eu quero. usando, continua usando. Eu uso do jeito que eu quero. Individual, atomizado, né? Atomizei aqui. Atomizei o termo. Então, existe essa nova onda então aí de músicas e tal. Vai. Que, cara, você não ouve a comunidade cantar, né? É a banda, é o Espírito Santo habitando no pad, aquela coisa toda. E você não ouve, mano. Você não ouve, mano, né? A galera cantando. E assim, você não ouve a galera É porque cantar. você não ouviu o EP do Convergência que já vai sair. Glória a Deus, quero ouvir. Olha aí, ó. Mas é o seguinte, eis a mágica da edição, ó. Você que tá ouvindo o podcast, ouve um pedacinho aí. Quem pode entender toda a realidade de quem tu és? Quem pode entender toda a realidade de quem tu és? Eu acho assim isso muito legal aqui. Muito legal, não, eu acho isso horrível, na verdade, né? Porque se perde.
que o legal é do EP da Convergência, é isso que eu tava dizendo. Isso, é. Né? É que realmente esse negócio do culto individual, esquece de estar do seu lado, é bem censurado. Não é, eu é confesso que eu gostei muito do que você falou, Basso. É que eu falava de indivíduo e individualismo. Eu fazia essa divisão, mas eu concordo com o que você falou. Que pra mim, individualidade não é uma coisa ruim, não sei. Tem algum psicólogo aí pra ajudar a gente agora? Né? Não, o problema é tratar a individualidade descontextualizada de uma rede de relações. Que daí é o individualismo. Exatamente. Agora, a individualidade Individualidade, idiosincrasias. E que o próprio conceito, ele se origina num mundo pós-bíblico. Sem dúvida. Bem Você falou do iluminismo. O iluminismo, a modernidade, a marca da modernidade é o Descartes, solitário, na casa dele, fazendo uma autoavaliação, uma autorreflexão filosófica, discurso do método, chegando à conclusão, penso, logo existo. É um empreendimento totalmente individualista. E essa vai ser a marca da modernidade. Como é que a gente E a gente faz muito culto moderno, extravagante, mas é moderno. No sentido iluminista do termo. Sim. Como uma experiência de consumo religioso, individualista, privado. Adoro sozinho, sem conexão comunitária. É uma cooperativa de individualistas. São várias pessoas no mesmo lugar adorando sozinhos. Mega desigrejas. Atomização. Mega desigreja. É por aí. Mega desigrejas. Isso é atomização, cultura de massa, né? Cultura de massa. Isso não é cristianismo. Que joia. Como é que a gente vence isso? Então, eu acho que a gente tem... Bom, eu quero falar da consequência do pietismo negativa. Por favor, vamos voltando. Né? Isso é verdade. O pietismo produziu uma espécie de baixo compromisso comunitário da igreja, claro, baixo compromisso público, inclusive, na missão da igreja, e produziu um empobrecimento justamente da devoção. A ironia é essa, que a devoção foi empobrecida com essa atomização. Porque a nossa devoção ela tem que ser teologicamente orientada. Como a gente já viu aqui, né? O coração ele é cativo por falsas afeições facilmente. Aí eu recorro a Agostinho, quando Agostinho falava da ordem do amor, o Odo Amores, né? De que o nosso coração foi feito para Deus. Ora, se o nosso coração foi feito para Deus e a gente pode ser facilmente cativo por improvisos, como eu falei, né? A gente tem que ter então uma orientação teológica das afeições. Ela precisa ser teologicamente educada e orientada. Aliás, daí a importância eu queria que você doutrina, repetisse, né? Igor, aquilo que você falou na sua palestra da questão do pecado. Achei aquilo genial. Que o pecado, ele não tira a fome, mas ele tira o alimento. Eu entendi mais ou menos isso. Explica um pouquinho pra quem não estava aqui e perdeu, né? Você tem que vir no BTD. Pensa nisso. Pensa que a nossa identidade é ser imagem de Deus. Só que a gente sempre imagina assim, eu sou imagem de Deus porque em mim existe... Não. Imagem de Deus depende de uma relação. Uau. Isso não é atomista. Depende de uma relação prioritariamente com quem Deus é. E na medida que me relaciono com Ele, eu me relaciono com o próximo, projetando essa imagem no próximo. Então por isso que ela é passiva e ativa. Passiva porque eu recebo e conheço quem Deus é, e ativa porque eu começo a refletir quem Deus é. O problema do pecado é que o pecado muda o ângulo do espelho e a gente não tem mais a fonte que sacia essa demanda. Então o que a gente vai refletir na vida, em sociedade, em comunidade? A gente vai refletir os nossos ídolos. A gente vai refletir os alimentos improvisados que comemos. A gente não reflete quem Deus é mais. A gente reflete as nossas demandas, os nossos desejos. A gente tenta procurar no outro, né, uma maneira de saciar essas demandas internas. E todos os nossos problemas sociais, todos, pensa nisso, todos os problemas que nós temos relacionais são decorrentes de uma demanda não saciada na nossa relação com Deus. E a gente tenta encontrar no outro isso. Só que a gente sabota a relação com o outro. Você manipula, você fica egoísta, fica ciumado. Todos os problemas relacionais. Não é uma relação de fato. Exato, não é uma relação de fato. Não é uma relação de fato. Agora, quando fala em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Eu acho que ali também ele não está falando façamos o indivíduo à nossa imagem e semelhança. Mas ele está falando a imagem, então, a humanidade. Então, eu penso que a imagem tem a ver com também essa experiência coletiva. Eu acrescento, porque como eu refleti o Deus que é nós, então realmente tem toda essa dificuldade. E fora isso, o próprio Deus, quando cria o homem, ele fala, não é bom que ele esteja só. Mas Deus já estava lá. Então assim, Deus acha que, entre aspas, ele não era suficiente, entre grandes aspas, no sentido de que eu te criei de uma maneira que somente sua relação comigo não basta. Você precisa de outro semelhante a você, para que você que igualmente reflete quem Deus é. Exatamente. E você cria uma comunidade de pessoas que refletem a imagem de Deus. Essa é a ideia. Isso. Essa é a ideia. Isso se liga com essa questão, porque até a palestra do Igor, né, de falar
como Jesus Cristo nos reveste dessa glória perdida. O mesmo texto lá em Colossenses que fala, mesmo capítulo 3 que fala, nós nos revestimos segundo a imagem daquele que nos criou, fala também lá que já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, mas Deus, Cristo é tudo em todos, né? Falando dessa comunidade que nós temos em Jesus Cristo. Porque essa regeneração de nos revestir da glória de Jesus Cristo, e ali a questão envolve as obras, porque despivos do velho homem com as suas obras e revestivos do novo homem, ela pede uma comunidade. Vamos pensar no fruto do Espírito. O fruto do Espírito só se semeia numa comunidade do Espírito. Se você não tem uma comunidade espiritual, não semeia. Por exemplo, como é que você demonstra amor se não existe o outro? Aí você pode até falar, e alegria? A alegria eu posso rir sozinho, boto lá, né, Friends e dou risada. Não, a palavra de Deus fala que a alegria só é completa no encontro. É o apóstolo Paulo escrevendo e João também escrevendo, eu quero te ver para que a alegria seja completa. Ou é a própria palavra de Deus falando que nós precisamos rir com os que riem. Existe um riso que só se ri quando você está rindo com alguém, né? Então nós precisamos, todos os termos lá só se manifestam em relação. E vou dizer mais, tem coisas lá que só se manifestam em uma relação imperfeita. Longanimidade. Se a sua longanimidade não é testada, não tem. Eita! É o BTcast pentecostal. Uou! Então, quem fala, não quero mais saber de igreja porque as pessoas são más, tem que demonstrar o fruto do Espírito nessa relação. Tem que mostrar isso. Chega, eu vou parar por cima. Não, pô. Tá gravando isso aí, pelo amor de Deus, né? Cara, daria pra gente fazer aqui, tá? Eu tô com o Pai Nosso na cabeça ainda, porque perdoa as nossas dívidas, né? O aspecto, né? Mas assim como eu perdoo os meus devedores. Essa passagem do Pai Nosso, que é o que eu faço com a minha filha, ela me intriga, porque, né, tem uma parada comunitária ali, para eu entender o perdão de Deus, eu entendo esse perdão, eu reflito esse perdão no outro. É muito louco isso, tipo... E, aliás, até lendo de maneira bem literal, perdoa a minha ofensa, como eu perdoo aquele que me ofendeu. Me parece interessante isso aí, porque eu me lembro de Caim, né? E Abel. Porque ali olha que coisa louca. Depois do evento da queda, lembrando que a queda foi uma quebra de relação vertical, né? Uma relação com Deus, com o Criador. O desdobramento imediato seria uma quebra nas relações horizontais. Então a gente não tem só uma alienação de Deus, como diz o Keller, mas também é uma alienação social, relacional, decorrente desse primeiro pecado. Então é um efeito em cadeia, entende? O que é curioso é que o Van Hooser fala disso, né? Que a igreja ela é cruciforme, ela tem forma de cruz. Por quê? Porque primeiro Deus corrige uma relação vertical, a nossa alienação dele, uma inimizade contra Deus, que é inclusive a razão porque Caim mata Abel. Caim não mata Abel porque odiava o irmão, porque odiava Deus. Então, a inimizade contra Deus se reflete numa inimizade comunitária. A prova disso é que Paulo, em Efésios capítulo 2, vai falar que ele desfez a inimizade na sua cruz, fazendo judeus e gentios um só, derrubando a parede de separação que estava entre eles. Então, observe, a igreja é uma comunidade de pessoas reconciliadas mutuamente, porque elas foram reconciliadas com Deus, com o Criador. Isso é a família que Paulo fala em Efésios 2, né? Exatamente. É onde Deus manifesta sua glória no meio da sua família. Então, a igreja não é um capricho religioso. A igreja é um evento, é o testemunho público de que seres humanos podem estar juntos de novo, porque nós estamos juntos com Deus de novo. É por isso que a igreja faz sentido. Eu conheci um irmão, ele foi na África e ele perguntou aos pastores da África se alguém da sua tribo, pastores, se alguém da sua tribo enriquecesse individualmente e essa riqueza não fosse compartilhada com a tribo, o que aconteceria com ele? Ele seria morto. Sabe por quê? Porque existe um elemento na cultura africana que ainda é dos tempos antigos, não se desenvolveu, ainda se pensa dessa perspectiva comunitária. Então, um exemplo na Bíblia que não faz sentido para nós: o pecado de Acã. Não faz sentido para nós o pecado de Acã. Como que pode o pecado de um cara afetar a comunidade? Mas Paulo vai falar em Coríntios que se um sofre, todos sofrem. E aquele cara que está em pecado em Coríntios, em 1 Coríntios 5 ele fala, vocês deviam estar lamentando. Ué, não tem nada a ver na minha leitura. Quando eu olho da perspectiva atomizada, não faz sentido. Quem tá pegando a madraça é o cara, é o outro não cara. Por que eu vou me arrepender? Por que a comunidade vai arrepender? Mas o fato é que isso contamina todos. Só que a gente não tem isso em mente. Aquela oração de Daniel no capítulo 9, quando ele se arrepende pelos pecados
da família, dos pais de Israel. Qual o sentido ali? É porque eu sou parte dessa família, então isso me afeta e eu tenho essa culpa, não sei como poderia explicar melhor isso. Mas o fato é que isso na mente atomizada não funciona, mas na mente bíblica perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos nossos ofensas, como nós perdoamos os nossos ofensores. É coletivo. Uau. Eu ia puxar uma pauta aqui pra gente encerrar, dessa questão que, poxa, tudo que a gente tá falando aqui é muito bonito, assim, mas parece que, grosso modo, e com a internet, se a gente vai conversar com um ateu, o cara não vê essas coisas. A gente podia propor alguma coisa e tal, ou vocês acham que não é interessante a gente por esse caminho? Propor para um ateu? Não. Eu tô dizendo que tudo que a gente falou aqui é muito bonito, a igreja no monte, mas que os não vitrais... é isso que transparece, né? Não, quer dizer, até dependendo com quem você conversar, cara, a igreja... Que a gente fala, pô, a igreja é pra ser um pedacinho do céu, né? É, mas a minha parece mais um pedaço do inferno e tal. A gente ouve alguns falar assim. E eu não sei se seria uma pauta legal pra gente encerrar esse papo, porque parece que a gente tá num papo aqui muito idealizado, bonito, e a gente que tá aqui tá sentindo, pô, Jesus e o Espírito Santo tá crescendo no nosso coração, mas sabe, parece que, não sei se faz sentido, ou você tá achando legal. É que quando a gente fala... manda assim, não faz. Se não faz, é que quando a gente faz quando a gente fala desse tema, obviamente a gente fala de uma comunidade idealizada, né? A gente sempre mira lá em Atos 2, a gente sempre mira na comunidade celestial, no Éden, né? E não é isso de fato que a gente tem na igreja. A gente tem perrengue, né? A gente tem Evódia e Sinti, que lá Paulo escreveram pra elas e falaram, ó, pensa de um jeito só, né? Evódia. Então tem essas coisas todas, né? Tá. Na relação, a gente vai ter uma coisa com a qual a gente não tá muito acostumado, que é justamente a oposição, que é a negatividade. A gente tá acostumado a uma sociedade na qual a gente se afirma o tempo todo. A gente se afirma muito. Eu tô muito influenciado por um cara que eu tô lendo, então, né? A Sociedade do Cansaço? Que é o lance da positividade. É o Po Young-Cho, não, Byung-Chul Han, né? Ele fala que a gente tá numa sociedade que nós não temos negatividade. A gente não tá mais na sociedade de disciplina. Tá na nossa sociedade de performance. Então, nós temos que levar a nossa individualidade ao máximo. E essa é a nossa positividade. A gente não tem resistência. E é por isso que a gente tá estafado, com burnout, com um monte de coisa por causa disso. E se você olha isso nas redes sociais, isso potencializa ainda mais. As redes sociais nada mais são do que uma afirmação da individualidade. Se você pensar bem, se você quiser, olha só, outro dia alguém falou assim, gostei desse podcast que o Cacau gravou, porque sempre tem as alfinetadas dele em rede social. Eu sempre dou alfinetada em rede social porque eu tenho problema com rede social. É um problema pessoal. Orem por mim. Então, vamos... Mas se você pensar bem, as redes... Na verdade, a internet e a Mandem forma a oração como ela é hoje... no inbox do Twitter. É, exatamente. A forma como a internet é hoje, ela é feita para te cercar de coisas que te agradam. Os algoritmos evitam que você veja coisas que vão te trazer reações negativas. Então, você só lê quem você interage mais. O Spotify, toda semana, te põe uma musiquinha lá, uma playlist que você vai gostar. Netflix recomenda as coisas com base no que você já viu. E mais do que isso, vê o seu padrão de assistir e usa aquilo para escrever roteiros. A internet cria ao seu redor um paraíso de isolamento no qual você pode ficar muito bem sozinho. É um mundo customizado. É um mundo customizado, é o paraíso que você tem. E olha só, é para esse paraíso que Deus olha e fala, não é bom que o homem seja só. É nesse paraíso... Uau! Por quê? Porque por incrível que pareça, queridos, por pior que seja a sua relação, e por mais que você possa achar que Sartre estava certo ao falar que os infernos são os outros, o que a palavra de Deus diz é que o outro é a única coisa que a gente tirou do paraíso. A única parte do paraíso que saiu com a gente é o outro. Então você só vai manifestar essa glória de Deus, você só vai manifestar essa comunhão com Deus na comunhão restaurada com o outro em Jesus Cristo. E isso é o que sobrou do paraíso até agora. Até aquele dia, né? Aí aquele dia vai ser maravilhoso. Cacau, né? Que não vai ser hoje, né, Ângelo? Hoje Cacau, não. e isso é louco, né? Porque, na verdade, observe, no final das contas, a nossa demanda pela imagem de Deus fez com que a gente ficasse tão desorientado que a gente quer fazer um mundo à nossa imagem e semelhança. Exatamente. A gente quer criar uma realidade que seja cômoda às nossas expectativas, do que a gente deveria ser, do que a gente pode ser. Então o mundo tem que ser muito customizado à minha imagem. E é o narcisismo 2.0, né, cara? É se cercar de espelho por todo lado, não é só olhar no lago lá. É se cercar o tempo todo. A gente tá se afogando nisso. E eu tô também, orem por mim, por favor. É uma confissão aqui, o Bipo fez uma. Por nós, né, irmão? Arlindo, as perguntas. A
pergunta é direcionada para o Igor. Qual é a intervenção do Espírito Santo no meu relacionamento com Jesus? E como o Espírito Santo atua na revelação da glória do Pai por meio de Jesus? Maravilhoso, maravilhoso. Confessa que você mandou alguém escrever isso pra você. Pra dar conteúdo pra você terminar a pregação. É fácil você detectar um culto não carismático. Um culto que não é baseado no Espírito, né? Um culto em que, mesmo que ele se diga do Espírito, é fácil detectar quando ele não é do Espírito. Porque a função básica do Consolador, de acordo com Jesus no Evangelho de João, é como ele diz, é dar testemunho de mim. O testemunho de um culto que tem a obra do Espírito é que esse culto sempre chama a atenção e aponta para quem Cristo é. O culto cristocêntrico é a marca de uma igreja cheia do Espírito, porque é a função do Espírito dar testemunho de Jesus. Isso tem que estar claro. Segunda coisa, o Espírito Santo tem um papel muito importante na nossa união com Jesus, uma doutrina caríssima para João Calvino, a nossa união mística com Jesus. Eu gosto também de lembrar de Lutero, no livro da Liberdade Cristã, a gente falou isso já em alguns BTcasts, quando ele faz a analogia da união do cristão com Cristo pelo Espírito como a união de um rei honroso, um príncipe honrado, rico, que andando pelas estradas de uma cidade encontra uma prostituta com algumas vestes sujas, as vestes, né, todas detonadas, a mulher desonrada, com vergonha de olhar para o rosto daquele homem honrado. Aquele homem para o seu cavalo, olha para aquela prostituta, pede para ela olhar para ele, e ele diz, eu quero te fazer uma proposta. Ela já está pensando, você vai ser, será que ele quer que eu seja, ele vai ser mais um cliente? Mas olha meu estado, e olha o estado dele, e ele vai, eu quero te pedir em casamento. E aí aquela mulher, ela se reveste de toda a honra, de toda a justiça, de toda a dignidade desse príncipe honrado, e do que ela tem do que se gloriar? Nada, absolutamente nada, porque toda a sua glória é a glória do príncipe, né? E o Espírito nos dá esse testemunho. Qual o testemunho do Espírito? É que nós somos filhos de Deus. Eu acho que o papel do Espírito nesse sentido é ampla, porque o Espírito nos dá, de alguma maneira, sobriedade, clareza sobre a beleza que Deus colocou em Jesus. A gente só consegue enxergar e ser iluminado sobre quem é Jesus Cristo e o que Deus colocou ali em Jesus, que é Ele mesmo, por iluminação do Espírito. Eu acho que essa é uma das questões fundamentais relacionadas ao papel do Espírito Santo, nesse sentido que nós mencionamos aqui antes, né? Então é por aí. Uau! É isso, gente. Foi mais um BTcast ao vivo, gravado aqui em Montemor em 2019. E a galera gostou? É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E pra encerrar, Ângelo, despeça-nos com uma bênção. Manda aí. Gente, é demais, Mas é fica a mãozinha demais. assim. É demais, é demais. Vida longa e próxima. Eu sou o Rodrigo Bibo, Teologia é o nosso esporte. Eu sou o Cacau Marques e desliga o computador e vem pra igreja. Meu nome é Igor Miguel, eu tô louco pra chegar em casa. Uau, Pra dar um beijo na minha esposa e nos meus meninos. que da hora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Caraca, muito bom isso! Meu Deus, velho. Ainda bem, corta tudo essa parte, né? Não pode deixar esse negócio aí. Gente, vocês estão ouvindo o pessoal rindo, mas vocês não estavam aqui, não vão saber do que o pessoal estava rindo. Tem que vir no BTD, cara. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.